Fala pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Ricardo, prazer, professor de Física. Vamos falar hoje de geradores elétricos. Aquela pilha que você tem, o carregador de casa, na verdade, a bateria do seu celular, tudo isso são geradores elétricos. O que basicamente são geradores? São aparelhos elétricos que converte um tipo de energia em energia elétrica. Mas que tipo de energia? Qualquer tipo. No caso, quando a gente tem pilha, a gente está convertendo energia química em energia elétrica. Tudo bem? Então, nesse caso, vamos focar mais nesses conceitos de pilha, baterias. São coisas que você consegue ver, tem uma noção razoável daquilo. Beleza? Uma coisa importante. Toda a vida que a gente fala de circuito elétrico, a gente fala também de resistência elétrica. Não existe nenhum circuito sem resistência elétrica. O que existe são elementos elétricos com resistência pequena, muito pequena, mas mesmo assim ela possui resistência elétrica. Por quê? Porque resistência é a dificuldade que ela impõe na corrente. Tudo bem? Então é a redução da corrente. Quanto maior a resistência, menor a corrente elétrica. E essa resistência ela é derivada da onde? Ela é derivada da existência de átomos. O elétron, ele está passando ali, mas ele não está passando sozinho. Ele tem dificuldade de passar, nem que seja uma dificuldade baixa, mas ele tem dificuldade. Beleza? Então, quando a gente fala de qualquer componente elétrico, a gente está falando que existe uma resistência elétrica. E não é por menos que existe algo que a gente chama de resistência interna desse gerador. Tudo bem? Então, quando eu tenho um gerador, eu tenho uma resistência interna. Olha só, não é porque alguém disse, vou dificultar a vida do gerador, vou colocar uma resistência aqui. Não. Inclusive, eles querem reduzir essa resistência para não ter tanta energia que vai embora, que não é aproveitada. Tudo bem? Então, vamos lá. Elementos de uma pilha, de uma bateria, de um gerador como um todo. Eu tenho o que a gente chama de resistência interna. Ela vai ser importante para reduzir a potência liberada. Na verdade, se libera energia. Uma parte é usada, outra parte não. No caso, não tem muito o que fazer. A gente vai ter que conviver com essa resistência interna. E existe outra coisa que a gente chama de FEM, F-E-M. Ou esse é esquisito aqui. É a força eletromotriz. É o que realmente move a corrente elétrica. Tudo bem? Então, nesse caso, é o que move, por exemplo, a pilha. Aquele 1,5 volts vem da força eletromotriz. Tudo bem? Então, algo importante. Eu já falei que essa resistência interna, ela dificulta a vida, né? Ela reduz. Então, vamos lá. Toda vida que a gente tem uma resistência, a gente tem, inevitavelmente, uma redução no potencial elétrico de um ponto a outro. Não é por menos, né? A corrente passa e ela vai desgastando, ela vai liberando energia. Com isso, existe uma redução no potencial elétrico, naquela diferença de potencial. Então, nós podemos dizer o quê? Aqui é o esquema da pilha, né? Esse U é o que a gente chama de diferença de potencial útil. É a diferença de potencial que aparece na leitura dizendo, olha, isso daqui é o que realmente vai ser usado. Tudo bem? Então, esse U é o que realmente, a diferença de potencial que vai ser liberada para o ambiente. Tudo bem? Que vai ser usado para mover um motorzinho, ou seja lá o que for. Força eletromotriz, FEM ou UE, é o que move realmente. Olha só o que está acontecendo. A corrente passa para cá, né? Começa passando aqui, ela perde energia com a resistência interna. Ela perde potencial também. Daí passa. No caso, qual a diferença de potencial realmente útil? O U. Como a gente pode expressar isso? Com essa fórmula. A diferença de potencial que sai dos terminais desse gerador é igual à força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente que passa por ela. Tudo bem? Então eu tenho isso, U igual a E menos RI. Só isso, só isso. E essa daqui é a fórmula mais importante que você vai observar quando a gente está falando de
geradores, beleza? Por que que é a coisa mais importante? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar isso daqui num gráfico? Vamos. Coloquei num gráfico. Que gráfico é esse? É o gráfico corrente, ou seja, a corrente que passa, e aqui o gráfico ou seja, a diferença de potencial que sai aqui. Beleza? Algo importante, como é essa curva? É uma reta. Tudo bem? O que acontece se eu pego essa pilha e eu conecto num fio que tem resistência zero? Peguei e conectei aqui o fio. Deixa eu dar uma dica para você, uma dica muito importante. Quando eu tenho um gerador com resistência interna, uma vez que você desenha lá o gerador e deixa bonitinho, acabou. Não interessa se é resistência interna, se é resistência externa. O que acontece é uma resistência. Pronto, acabou. Então, nesse caso, eu conectei isso num fio liso, ou seja, num fio sem resistência. Qual é a resistência total aqui? Quando eu conecto num fio sem resistência, a única resistência que tem é a resistência interna. Então eu tenho a resistência interna e esse daqui é a força eletromotriz. Ela vai gerar, de acordo com a primeira lei de Ohm, para quem não lembra, a primeira lei de Ohm é U igual a RI. Professor, eu tenho problemas em decorar essa fórmula. U igual a RI. Como eu vou fazer? Pensa assim, ó. Uma carinha feliz igual a rir. Entendeu? Pois é. Então, eu tenho aqui, primeira lei de Ohm. Olha só. Se eu tenho que a diferença de potencial que move o sistema é igual à força eletromotriz, resistência interna vezes I. Passo para lá, eu tenho que a máxima corrente que existe é o força eletromotriz dividido pela resistência interna. O que eu estou querendo dizer com isso? Essa daqui é o que a gente chama de corrente de curto-circuito. Se você pega um gerador e conecta em fios sem resistência, aquela corrente vai ser muito alta. E ela, por que ela é problemática? Quando dá o famoso curto-circuito, o que acontece? Eu estou conectando por um fio com resistência baixa, dois pontos que não deveriam ser conectados. Então, com isso, o que acontece? A corrente que passa nele é muito grande. Se a corrente é muito grande, o efeito Joule é muito grande. Se o efeito Joule é muito grande, a quantidade de energia, de calor aumenta. Isso danifica o sistema. Um curto-circuito que acontece? Você vai, sei lá, e pega um rádio. Quase ninguém tem mais rádio, mas enfim, imagina um rádio. Beleza, você pega e molha o rádio, joga água no rádio. O que acontece? Aquela água, ela entra nos circuitos. Entrou nos circuitos, ela gruda lá. Ela gruda, o que acontece? Ela conecta dois pontos que não deveriam estar conectados e ela conecta através da água. A água é condutora. Acontece o quê? Acontece um curto-circuito. Começa a passar corrente aonde não deveria. Aumenta a temperatura e danifica aquilo ali. Então, o que você vai fazer? Quando, sei lá, você molha o seu celular, você não vai tentar ligar, vai dar curto ali. O que você vai fazer? Você vai pegar o celular e coloca em, sabe aqueles negocinhos, aqueles plásticos? Coloca em plástico, sacola, sei lá, e coloca arroz. O arroz tem a capacidade de absorver a umidade. Deixa lá, de boa. Deixa um tempinho, a umidade vai sair, vai ser absorvida pelo arroz e você continua, depois você cozinha o arroz, né? Então, olha só, essa daqui é a corrente de curto-circuito. Ela é a maior que pode, por quê? Porque só tem a resistência interna e essa diferença de potencial fazendo tudo acontecer, tudo bem? E quando eu decido não passar corrente, não vai passar corrente. Bom, se não passa corrente, a diferença de potencial que existe aqui é igual à diferença de potencial na força eletromotriz. Por quê? Porque não está passando corrente aqui. Então esse potencial é igual a esse potencial. Esse potencial, enfim, a diferença entre esse e esse é força eletromotriz. Beleza? Então nesse caso, quando a corrente é igual a zero, eu tenho a máxima diferença de potencial, que é igual à força eletromotriz. Beleza? Então eu tenho essa reta. Ok? Uma coisa importante.
Quando a gente trabalha com isso daqui, U igual a E menos RI, o que a gente tem? A gente pode multiplicar todo mundo por I. A gente já viu que a potência elétrica é igual a U vezes I, ou seja, diferença de potencial vezes corrente. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho o que a gente chama de potência útil, o que realmente vai ser liberada para o sistema. Então, se eu pego uma pilha e eu quero mover um motorzinho, cara, esquece. Uma parte dessa energia vai ser liberada em forma de calor. A outra vai ser gasta movendo alguma coisa. Então, essa é a potência útil, essa que é liberada para o sistema para ele fazer o que ele quiser. Potência total, esse vezes esse. Tudo bem? Potência útil, esse vezes esse. Potência total, esse vezes esse. Força eletromotriz vezes I. Isso é tudo que ela produz. Sendo que não é tudo que ela realmente vai liberar. Menos potência dissipada. É dissipada por quem? É dissipada pela resistência. Mais uma vez, ninguém coloca uma resistência interna aí. Isso daí é uma simplificação do que acontece no mundo. É uma representação do que está acontecendo. Tudo bem? Então a gente pode dizer que potência útil é o total menos a que eu desperdicei, ou seja, a dissipada. Beleza? Vamos lá. Vocês já devem ter ouvido falar sobre o conceito de rendimento. Se a gente diz, nossa, esse dia super rendeu. O que significa? Significa que todo mundo recebeu 24 horas a cada dia, sendo que tem gente que aproveita melhor. Rendimento é esse conceito. É o quanto eu consigo fazer considerando o que eu tenho. Então, rendimento, que é esse N com a perninha esquisitona, em porcentagem, é a potência útil, ou seja, o que eu realmente fiz, com o total que eu tinha. Beleza? Ok. Agora, para finalizar a aula, vamos falar de associação de geradores. Se eu tenho 2 geradores ou 3 geradores, enfim, e eles estão conectados, tem um sistema gigantesco, e eles estão conectados ora em paralelo ou em série. Como eu faço para transformar em um único gerador? Aqui eu tenho geradores em série. Percebe? Força eletromotriz, resistência interna. Resistência interna, força eletromotriz. Um gerador, outro gerador. Como eu faço para transformar em um único gerador? Ué, é só pegar essa força eletromotriz e somar com essa força eletromotriz. Cuidado! Essas forças eletromotrizes, percebe que a barra grande está no mesmo sentido que a barra grande, barra pequena, barra grande, barra pequena. Então eu somo isso, porque eles estão ajudando a corrente num único sentido. Se eu invertesse barra grande, barra grande, aí eu tinha que fazer a subtração. Tudo bem? E a resistência é somada. Eu tenho aí resistências em série. Agora, se eu tenho 2 geradores em paralelo, o que eu vou fazer? Você vai fazer o seguinte, essas forças eletromotrizes são iguais? Beleza. Então, você simplesmente não faz nada. É como se fosse uma única força eletromotriz. Apaga isso, faz um traço e diz, ó, força eletromotriz. E a resistência interna vai ser o quê? A resistência interna vai ser a resultante dessas 2 resistências, que no caso estão em paralelo. Então vai ser 1 sobre resistência equivalente igual a 1 sobre resistência mais 1 sobre resistência. E daí você descobre quanto vale essa resistência desse novo gerador. Tudo bem? Beleza. Então aqui nós vimos os principais conceitos de gerador. Tem questões muito bacanas aí para você fazer. Então faça com carinho. Qualquer dúvida, estamos aqui. Tchau!